E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Kel aqui com mais um vídeo para o nosso canal. No vídeo de hoje vamos estar reagindo aqui ao vídeo do homem mais cruel que já pisou na terra aqui, mano. O vídeo aqui é desse canal Mistérios e Pizza aí. Vamos dar play aqui pra gente ver qual vai ser desse videozão aí, hein? Esse monstro tinha mais de 2 metros de altura, Eu pesava achei que o homem mais cruel que já pisou na terra, mano, tinha sido o Judas Iscariotes aí, né, que traiu Jesus. Ou então o Adolf Hitler, que matou aí mais de 6 milhões de judeus, mas eu acredito que seja esse cara aqui mesmo, hein? mais de 130 quilos e tinha um QI de 145. E usava toda essa inteligência para Tem que ser cometer sempre um cara inteligente, né, mano? Mas o cara usa a inteligência pra algo errado, infelizmente. crimes brutais que chocaram o mundo nos anos 70. E o mais bizarro e assustador foi o que ele fez com a cabeça da própria Aí mãe. parei, né, mano? Pelo amor de Deus. Mãe é sagrada e o cara vai fazer isso com a mãe, velho. Edmund Emil Kemper III nasceu em 18 de dezembro de No Brasil seria Edmundo, né, mano? Mas é Edmund. 1948, em Burbank, Califórnia. Desde o começo, a vida dele foi marcada por uma família conturbada. Ele também teve uma infância cercada por brigas e muita rejeição, principalmente uma rejeição que vinha da mãe. O pai dele se chamava Edmund Jr. e era um Edmundo ex-veterano Júnior. da Segunda Guerra Mundial. Segundo ele mesmo, viver com a esposa era mais traumático do que enfrentar a guerra. Como os pais dele não estavam se suportando mais e o casamento já estava à beira da ruína, eles acabaram se divorciando em 1957. Então, ele se mudou com a mãe e as duas irmãs para Montana. Por A isso a mãe dele importância do casamento, mano. Você tem que lutar pelo seu casamento. Porque muitas das vezes você acha que é só você ali, a sua esposa, que tem que se separar e tal, para cada um viver pro seu lado. E não pensa muitas das vezes nos filhos, que são importantes demais ali, né? As coisas mais importantes, eu acredito, que o ser humano tem na Terra é os filhos. E muitos não pensam nos filhos na hora da separação. E aí vai criar filhos frustrados, né, mano? Aí o menino vai desenvolver um distúrbio e vai acontecer muitas das vezes as misérias que acontecem no mundo hoje. Clarnell Elizabeth, tinha um temperamento explosivo e bebia frequentemente dentro de casa. Ela constantemente humilhava ele e dizia que ele era o responsável por todos os seus problemas. Ela também dizia que Kemper era um monstro e que nenhuma mulher poderia amá-lo. Com toda essa humilhação e rejeição que vinha da mãe, aos 10 anos ela obrigou ele a ir dormir no porão da casa, pois ela tinha medo que ele machucasse as irmãs. Kemper passava horas no porão da casa escutando os passos da mãe no andar de cima. Lá, ele passava o tempo todo sentindo o cheiro do mofo, com medo e com muita raiva de sua Foi mãe. criando um monstro automaticamente, né, mano? Não se cria um ser humano nessas condições, né? E foi ali que começou as suas fantasias sádicas. Ele tinha muitas fantasias sombrias e sonhava em matar a própria mãe. Ele também gostava de cortar a cabeça e desmembrar as bonecas de suas Tá irmãs. repreendido em nome de Jesus, misericórdia. Ele também fazia elas brincarem com ele com uma O menino já brincadeira dava que um sinal do que ia fazer, né, mano? Muitas das vezes temos que ficar espertos, né, com as brincadeiras dos nossos filhos que eles gostam de fazer, porque muitas das vezes as crianças mostram sinais ali na infância, né? E se você não prestar atenção, mano, não dá tempo de corrigir mais tarde, né? ele chamava de câmara de gás, onde ele pedia que elas vendassem seus olhos e levassem ele até uma cadeira velha da casa, onde ele se sentava e fingia se contorcer de dor até morrer. Ele cresceu obcecado por essas fantasias e sentia uma raiva incontrolável pela mãe, por toda a humilhação que ela fazia ele passar. Aos 10 anos de idade, ele já media 1,80 m e chamava a atenção das pessoas pelo seu tamanho. E suas primeiras vítimas foram os gatos da família. Um Por isso dos que eu gatos falei dos sinais, mano. Muitas das vezes, meu filho gosta de maltratar ali o gatinho, mas não tem problema, ele é criança. Fique esperto com isso, mano. Não deixe isso desenvolver no seu filho. gatos ele enterrou vivo e o outro ele acabou matando a facadas. Quando ele completou 13 anos de idade, a sua relação com a mãe estava insuportável e piorou cada vez mais a convivência entre os dois. O pai dele já havia abandonado a família. E nessa época, Kemper resolveu fugir de casa. Ele tentou ir morar com o pai, mas acabou não dando certo. O pai já havia se casado novamente e já tinha construído uma nova família, e ali ele não foi aceito. Então o pai manda ele para ir morar com os avós paternos, Edmund e Maud Kemper, em uma Um fazenda. outro erro aí que eu vejo, né? Muitas das vezes são netos aí sendo criados aí, né, mano?
filhos, né, sendo criados aí pelos avós, coisa que não dá certo muitas das vezes, porque vô, mano, ele não é feito para criar ali os netos, né? Ele já criou seus filhos que se viram para criar os netos. O vô só vai conseguir ele bajular, só vai conseguir ele. Eu tô dizendo, na grande maioria, não tô generalizando, porque eu sei que tem vô e tem vó que cria bem os seus netos aí. Só que na grande maioria, mano, não dá certo, né? Muitos desses casos acontecem com situações parecidas, de netos criados ali pelos avós, né? E depois crescem mimados aí, fazem o que quer, pinta e borda, acho que o mundo é do jeito que eles querem aí, e, mano, acontece só essas coisas aí. Em North Fork, Califórnia. No início parecia um novo começo para ele, mas a tensão se repetiu novamente. A avó também era uma mulher autoritária e frequentemente provocava ele. Ela dizia que ele era um menino estranho. Naquele cenário rural e silencioso, Kemper começou a transformar toda a sua raiva acumulada em algo ainda muito mais perigoso, e os seus avós iriam pagar um preço altíssimo por isso. Quando ele estava morando na fazenda com os avós, ele já era um adolescente de 1,93 m de altura. Ele odiava morar na fazenda e ali ele não teve boas experiências. Nesse tempo, ele acabou ganhando um rifle do avô. Então, basicamente, ele ficava o dia inteiro matando alguns animais na fazenda, como coelhos, gatos, entre outros Tá aí o animais. sinal, né, mano, que os avós não estavam ali observando como é que tava já a mente daquele menino, né? A mente dele já tava começando a se perturbar, mano. O menino já fez essas atrocidades aí com os animais e o cara entrega uma arma pra ele. E aí acabou, né? Mas seus avós ficaram incomodados com isso e acabaram confiscando o rifle. Os avós tentaram impor disciplina, principalmente a avó, que não escondia o desprezo por ele. Ela A tratava ele como avó uma intervia, mas com desprezo, mano. Outro erro aí, né? O menino precisava ali de atenção, de carinho, de conselhos, precisava de correção, mas ela dava desprezo. criança problemática e frequentemente o humilhava. Ele odiava quando ela fazia isso e dizia que não gostava quando ela fazia esses joguinhos com ele. Kemper começou a sentir o mesmo padrão se repetindo novamente: rejeição, humilhação e isolamento. Só que dessa vez, a raiva que estava acumulada foi além da fantasia. E no dia 27 de agosto de 1964, ele e a avó estavam conversando na cozinha. Quando eles começaram a ter uma discussão, ele sentiu muita raiva naquela hora e saiu da cozinha. Foi até o quarto, pegou o rifle e atirou 3 vezes nela. Um disparo acertou a cabeça e os outros 2 acabaram acertando as costas dela, antes de esfaqueá-la. O avô Terrível, mano. O menino já tava totalmente possuído aí já, né? não estava na fazenda, e quando ele havia voltado para casa, Kemper saiu para fora e atirou nele próximo ao carro. Depois do crime, ele não tentou fugir. Ele ligou para a mãe e contou tudo o que tinha feito. Ela mandou que ele ligasse para a polícia e foi o que ele fez. Por ser menor de idade, ele foi enviado para o Hospital Estadual de Atascadero, uma instituição psiquiátrica para jovens criminosos com distúrbios mentais. Mais tarde, Kemper diria que atirou na avó para ver como era e que matou o avô para que o homem não precisasse descobrir que sua esposa havia sido assassinada. O menino, mano, ele já teve uma criação aqui errada, né? Já ficou ali sem base familiar muito cedo, foi jogado de um lado pro outro, sentiu desprezo, aí começa essas coisas aí, mano. Muitas das vezes, né, a família tá junto, muitas das vezes tem um pai, tem a mãe junto e tal, mas os pais deixam as crianças assistirem o que querem, filme de tiro, filme de não sei o quê e tal, e o menino vai alimentando isso na cabeça. Então, muitas das vezes, você monitorar ali o seu filho, o que, que ele tá olhando na internet, e muitas das vezes proibir, mano, dependendo da idade, do que ele vê na internet, até ele construir ali a sua mente, é extremamente importante. Ali começaria uma nova fase da sua vida, uma fase que mostraria o quanto a sua mente era perigosa. Ele passou por inúmeras avaliações e foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide por um grupo de psiquiatras. Mas o que mais impressionou aos médicos foi o seu QI de 145. Ele se tornou colaborativo, carismático e acabou ganhando a confiança dos profissionais por se tornar um prisioneiro O modelo. cara é um Assim, psicopata, ele mano. passou a ajudar os próprios psiquiatras a aplicar testes psicológicos em outros pacientes. Durante anos de internação, ele aprendeu a dizer exatamente o que os médicos queriam ouvir. Então, em 1969, aos 21 anos, ele foi considerado plenamente reabilitado e foi liberado. E o que ninguém sabia era que o jovem que estava saindo dali
não estava completamente curado. Ele apenas havia aprendido a esconder quem realmente É era. verdade, mano. Quando Kemper saiu de Atascadero em 1969, ele iniciou uma onda de assassinatos que durou 11 meses, entre O cara é um 1972. psicopata, né, mano? O cara consegue esconder as emoções. Mostrar durante muito tempo aí que tava bom e quando sai, a primeira coisa que ele faz é atacar alguém, né, mano? Eu já vi vídeos que dá pra saber, mano, e perceber a psicopatia ali da pessoa quando ainda ela é criança, mano. Dá pra observar se ele tem ali alguns sintomas, né, que pode ser um psicopata, se gosta muito de se isolar, se planeja muitas coisas. Dá pra Em saber. 1973. Agora com 24 anos e sem ter para onde ir e com a mente cada vez mais perturbada, ele teve que voltar a morar com a mãe em Santa Cruz, na Califórnia, onde ela havia se mudado para trabalhar na Universidade da Califórnia. Enquanto ele estava lá, ele trabalhou em diversos empregos, até conseguir um emprego no Departamento de Transportes da cidade em 1971. Ele também havia se candidatado para trabalhar como policial estadual, mas foi rejeitado devido ao seu tamanho. Ele pesava 136 quilos na época e media 2,5 É um metros e gigante, cinco de mano. altura, o que lhe rendeu o apelido de Big Ed. Ele frequentava bares e até fez amizade com alguns policiais locais, o que mais tarde ajudaria a esconder seus crimes. Mas a relação com a mãe continuava sendo um problema e ela continuava a humilhá-lo e a ridicularizá-lo. Quando ele trabalhava no departamento de transportes, ele acabou sofrendo um acidente, quando ele foi atropelado por um carro quando ele pilotava a sua moto. Seu braço ficou gravemente ferido e ele recebeu um acordo de $15 mil na ação civil que moveu contra o motorista do carro. Então ele acabou comprando um Ford Galaxy 1969 e começou a sair dirigindo pelas ruas da cidade. Ele começou a perceber que jovens universitárias ficavam pegando carona nas estradas O da cara Califórnia. observa tudo, mano. O cara tem a mente aí brilhante, só que para fazer o mal, né? Infelizmente. Algo que era totalmente comum nos anos 70. E isso foi o início de uma rotina doentia. Ele começou a dar carona para algumas garotas apenas para testar os seus limites. Mais tarde, ele mesmo havia dito que tinha pegado centenas de garotas antes mesmo de matá-las. Ele mesmo precisava sentir que estava no controle. Então, em maio de 1972, em uma tarde ensolarada, Mary Ann Pass, de 19 anos, e Anita Lucchesa, de 18 anos, estavam indo de Berkeley para Stanford, quando elas aceitaram a carona de Kemper, sem imaginar que estavam entrando em um carro de um assassino. Durante o trajeto, Outra ele coisa perigosa aí, né, mano? Os pais da gente nunca erram, mano, quando fala não pegue carona com estranho, não receba carona de estranhos. Mas muitas das vezes, né, mano, a gente cresce, acha que já é adulto, já sabe melhor das coisas. Muitas das vezes também a gente é enganado por esse tipo de pessoa e infelizmente essas coisas podem acontecer, né? Mano, mas é complicado. manteve uma conversa leve e educada, mas em determinado momento ele desviou o carro para uma área isolada. Foi lá que ele algemou Mary Ann e trancou Anita no porta-malas do carro. Depois, ele estrangulou e esfaqueou Mary até a morte, e posteriormente matou Anita da mesma forma. Ele colocou os dois corpos no porta-mala e voltou para casa. Lá, ele realizou atos macabros com os corpos das jovens antes de desmembrá-los e colocar as partes em diferentes locais. Em agosto daquele ano, o crânio de Mary Ann foi encontrado na Meu Deus, montanha mano. Loma Prieta. Uma busca extensa não conseguiu encontrar os restos mortais dela ou qualquer vestígio de Anita. Na noite de 14 de setembro de 1972, Aiko Ko, uma jovem bailarina de apenas 15 anos, estava indo a uma aula quando aceitou a carona de Mano, é Kemper, sempre isso, né, velho? Cara desesperado, velho. depois de perder o ônibus. Durante o trajeto, ele novamente dirigiu para uma área remota, onde ele apontou uma arma para Aiko antes de se trancar acidentalmente para fora do carro. No entanto, ela acabou deixando ele voltar para dentro do carro e quando ele voltou, ele a sufocou até deixá-la inconsciente. Depois ele abusou dela e a matou. Ele colocou o corpo dela no porta-malas do carro e foi até um bar para tomar algumas bebidas. Então ele retornou para casa, teve relações com o corpo dela, depois ele desmembrou e descartou os restos mortais dela de maneira semelhante às vítimas anteriores. Em 7 de janeiro de 1973, Kemper deu carona Mano, o para cara fez 5 miséria demais no mundo, né, velho?
Como que pode, mano? Que isso, velho. Tchau, uma estudante universitária de 18 anos. Ele dirigiu até uma área arborizada. Lá, ele atirou fatalmente nela com uma arma calibre 22. Depois, ele colocou o corpo dela no porta-malas e dirigiu até a casa da mãe. Lá, ele escondeu o corpo dela em um armário em seu quarto durante a noite. Quando a mãe dele saiu na manhã seguinte para ir trabalhar, ele a desmembrou e a decapitou na banheira da mãe. Depois, ele enterrou a cabeça no jardim de sua Mano, o cara mãe. é o Satanás em pessoa, velho. Não tem outra explicação. É Satanás mesmo no couro dele. Vocês acreditam que existem, mano, essas coisas? Pois eu super acredito. Do mesmo jeito que existe o bem, que existe Deus, que existe Jesus Cristo, existe Satanás e existe seus demônios, mano. Esse cara aqui é o Satanás em pessoa. O cara fazer uma miséria dessa, velho. Voltado para cima, em direção ao quarto dela. Ele fez isso porque ele disse que sua mãe sempre quis que as pessoas a admirassem. E no dia 5 de fevereiro de 1973, Kemper já estava em um estado mental totalmente fora de controle. Com a suspeita de um serial killer atacando caroneiros na área de Santa Cruz, os alunos foram aconselhados a aceitar carona somente de carros que tivessem um adesivo da universidade. E Kemper conseguiu obter um para o seu carro, Mano, pois sua mãe trabalhava na universidade. E foi nessa época que ele deu carona para Rosalind Thorpe e Alison Liu, duas estudantes da universidade. Elas entraram no carro no próprio campus e ele as levou para uma área totalmente deserta. Lá, ele atirou na cabeça de Rosalind e depois ele se virou para Liu enquanto ela se escondia no banco de trás do carro. Seus dois primeiros disparos ele acabou errando, mas o terceiro atingiu a têmpora da garota. Seus corpos então foram enrolados em cobertores, e mais uma vez ele levou os corpos para a casa da mãe, que dormia enquanto ele continuava seus rituais macabros, sempre fazendo o mesmo modus operandi. Nesse caso, ele removeu as balas para evitar a identificação e descartou os restos mortais na manhã seguinte, em diferentes locais, o que quando é que esse dificultou miserável morre, mano? Eu vou adiantar isso daqui. refletindo, até que ele Me dando, levantou, foi até o me dando quarto dele, nojo aqui desse miserável. mais de 1.300 quilômetros para o leste, até chegar a Pueblo, no Colorado, onde em 23 de abril ele ligou para a polícia para confessar todos os seus crimes. A princípio, a polícia não acreditou que o sujeito conhecido como Big Ed era um assassino, mas durante os interrogatórios subsequentes, ele os levaria a todas as evidências necessárias para provar que ele era, de fato, o infame assassino universitário. Durante o julgamento, Kemper foi totalmente cooperativo. Falou com frieza sobre cada assassinato cometido, não apresentava remorso, apenas uma análise lógica do que havia Ai, feito. meu Deus. Em novembro de 1973, Kemper pediu para receber pena de morte pelos seus crimes. Contudo, a pena de morte já havia Cara, sido uma marionete de Satanás, mano. Eu falo muito nisso, vocês que estão assistindo aí, vocês podem acreditar ou não, mas o cara é uma marionete, mano. Satanás usou ele pra fazer todas essas misérias aí, o cara vai ter que pagar e ainda, quando morrer, vai lá pro bichão, né? Se não tomar cuidado. suspensa na Califórnia em 1972. Então, ele recebeu 8 sentenças consecutivas de prisão perpétua e foi enviado para a prisão de Vacaville, na Eu acho que o Califórnia, maior onde sofrimento pra ele, mano, é ficar preso mesmo, na prisão perpétua. Muitas das vezes o cara vai morrer ali, né, e tal, pra ele, na ideia de mente dele, acabou, vai morrer, vai acabar tudo que ele fez. Mas, mano, eu não acredito assim não, viu? está até os O dias de sofrimento vai ser hoje. maior. Surpreendentemente, Kemper se tornou um dos presos mais cooperativos do sistema. Durante décadas, ele colaborou com psicólogos e investigadores do FBI, ajudando a criar o perfil criminal de assassinos em série, o mesmo que inspirou a série Mindhunter, da Netflix. O caso de Ed Kemper é um dos casos mais cruéis e perturbadores dos Estados Unidos até os dias de hoje. Um homem que por fora parecia educado, inteligente, até carismático, mas que por dentro carregava um abismo de crueldade. Mano, até eu fiquei meio bugado aqui agora, viu? Que cara miserável, velho. Que cara doido, que isso, velho. Deu nojo aqui, mano. Terrível, 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 terrível. O cara com a mente tão brilhante, né? Demorou tanto pra ser pego, teve que se entregar aí. E, mano, pra fazer miséria, pra fazer o mal, né? E tem muita gente assim, mano. Infelizmente tem muita gente assim hoje em dia ainda. Eu vou encerrar o vídeozão por aqui. Espero muito que vocês
tenha gostado desse vídeo aí, né? É difícil gostar do conteúdo, né, mano? Mas aí é informativo e muito para a gente tomar cuidado também, né? O que levou esse menino a ser assim, acredito eu, foi a base dele familiar que se acabou muito cedo, ensinamento que não teve educação pelo jeito, não teve criação, teve muito desprezo aí e ele se tornou um monstro. Essa inteligência dele, né, poderia ser utilizada para um bem, mano, desde cedo, né? Só que infelizmente aí a família tem muito culpa no que aconteceu com esse menino. Embora, se a família tivesse dado a educação tudo certinho, ele tivesse se dado mal, ia acontecer do mesmo jeito, ia, mas ia tirar essa parcela de culpa da família, né? Embora eu acredite que se a família conseguisse educar ele certinho, ele teria 90% de chance de ter usado essa inteligência dele para o bem, só que infelizmente usou para o mal aí, né, mano? Deixa o like nesse vídeo, comenta o que é que você achou e até o próximo vídeo. Tchau!